Sim, meus amigos, aparentemente o coisa ruim voltou, o Golden State Warriors está de volta a essa temporada de forma realmente competitiva e eu vou discutir com vocês aqui nesse vídeo até onde de fato esse time dos Warriors pode chegar numa pós-temporada agora com o Jimmy Butler. A adição do Jimmy nessa equipe de fato reacendeu alguma coisa que estava morta ali. Eu tô gravando esse vídeo depois de um jogo de 56 pontos e 12 bolas dos 3 convertidas por Stephen Curry, o que é completamente insano. A gente tá em 2025 e Stephen Curry tem jogos dessa magnitude ainda. Mas não era bem assim que as coisas estavam funcionando dentro do Golden State Warriors anteriormente nessa temporada. Com a chegada do Jimmy Butler, em 8 partidas, os Warriors têm 7 vitórias e só uma derrota. E o Jimmy Butler tem nesses jogos médias de 16,4 pontos, 5,8 rebotes e 5,6 assistências. Se a gente tirar os últimos 2 jogos dele, que foram 2 jogos abaixo dos 10 pontos, aí ele estava com 20 pontos de média pelos Warriors em 6 partidas. Mas mesmo com esses números, entre os jogadores disponíveis, o Jimmy Butler é o segundo maior pontuador e o segundo maior em assistências no time do Golden State Warriors, atrás apenas de Stephen Curry, tanto em pontos quanto em assistências. E eu acredito que daqui para o final da temporada, essas médias vão flutuar entre 16 e 20 pontos por partido, que é excelente para uma segunda peça ofensiva dentro do elenco dos Warriors. Tudo isso levando em conta que o Jimmy Butler não é o cara que mais se importa com a temporada regular dentro da NBA. Quando essa troca aconteceu, eu disse nesse episódio aqui do meu podcast que os Warriors iam aos playoffs, porque o Jimmy Butler é um jogador que eleva o piso do seu time, ou seja, ele melhora drasticamente o ponto onde o seu time vai chegar no mínimo nessa temporada. E o Jimmy Butler é um jogador que leva os times aos playoffs. É simplesmente isso que ele faz, ele entrega para o seu time a capacidade de competir. Mas isso é o suficiente para que os Warriors sejam de fato um incômodo para outras equipes do Oeste nessa pós-temporada? O que o Jimmy Butler de fato traz para a mesa? De cara eu já consigo citar que ele é uma válvula de escape muito grande para a pontuação desse time, principalmente para o Stephen Curry. Por quê? Quando os jogadores dobram no Stephen Curry, porque é isso que acontece quando o Stephen Curry está em quadra, você tem que pôr 2 jogadores para marcar ele, principalmente numa saída de corta-luz, por exemplo. Quando isso acontece, anteriormente eles não tinham um jogador, eles os Warriors no caso, não tinham um jogador que fosse capaz de realmente saber o que fazer com essa bola de forma a atacar o aro e criar para si mesmo ou criar para os companheiros a partir da própria capacidade de pontuar. Onde eu quero chegar? Essa bola normalmente ia para a mão do Draymond Green, geralmente na cabeça ou no meio do garrafão, para que ele decidisse o que fazer com essa bola em vantagem numérica. Na maior parte das vezes ele pegava algum jogador entrando, cortando pelo fundo e servia numa ponte aérea. É assim que os Warriors jogam desde que o mundo é mundo. Mas agora, sempre que dobram no Stephen Curry, existe um jogador em quadra que pode aproveitar essa vantagem numérica para si mesmo, para conseguir 2 pontos ou às vezes 3. E para além da capacidade crua de pontuar, o Jimmy Butler traz uma inteligência ofensiva para aproveitar mismatches, por exemplo. Os times gostam muito de trocar bastante jogando contra o Golden State Warriors, visto que eles são um time relativamente baixo. Mas agora, se o Jimmy Butler fica com um armador menor, ele tem um jogo de post-up muito forte e ele pode jogar de costas pro aro, fazer um fadeaway e matar essa bola contra um jogador menor, ou até mesmo levar essa bola lá dentro sem fadeaway nenhum e definir ela na tabela. Ele é um cara que consegue fazer isso, ele é muito versátil ofensivamente. E essa é uma capacidade, por exemplo, que o Andrew Wiggins não tinha, ele não conseguia fazer esse jogo de costas para cesta, apesar de ser um jogador alto. E ainda falando sobre qualidades ofensivas do Jimmy Butler, para além da pontuação, ele é um cara que consegue criar jogadas para os companheiros. Não é a primeira coisa que você pensa quando pensa em Jimmy Butler, mas ele já teve temporadas de mais de 7 assistências por partida pelo Miami Heat. E dentro de um esquema tático bem definido, ele é inteligente o suficiente para encontrar o homem mais livre dentro de quadra. E se esse homem mais livre calhar de ser Stephen Curry, a chance de esse passe virar uma assistência na súmula é muito mais alta. Então sim, o Jimmy Butler pode ser usado como criador de jogadas na mesma situação que o Draymond Green é usado, ali na cabeça do garrafão depois de uma dobra no Stephen Curry, por exemplo. E tem uma qualidade que o Jimmy Butler acrescenta nesse ataque que não parece importante de imediato, mas é, e são lances livres. O Jimmy Butler tem uma capacidade de agredir a defesa e ir para a linha do lance livre com muito mais facilidade que qualquer outro jogador dentro do time dos Warriors hoje. E gente, acreditem em mim quando eu digo que lances livres são arremessos muito importantes para a campanha de uma equipe, principalmente nos playoffs, porque eles são os arremessos de maior eficiência dentro
dentro da quadra de basquete. É um momento em que o jogador tá parado sem marcação nenhuma e pode conseguir um ponto com muita facilidade. E para vocês terem uma ideia de como isso era uma deficiência nos Warriors, o Jimmy Butler tem 7,5 lances livres tentados por partida pelos Warriors agora, e ele já é disparado o jogador que mais tenta esse tipo de arremesso. E bom, defesa, né? Se a gente tá falando do Jimmy Butler, a gente tá falando de um cara que é um completo psicopata, que se entrega por inteiro desse lado da quadra. Ele é talvez um dos jogadores mais versáteis de toda a NBA nesse sentido. Ele é rápido o suficiente para marcar um armador da posição 1 e ele é alto e forte o suficiente para marcar um pivô da posição 5. Talvez ele sofra um pouco para marcar um 5 mais pesado e um pouco mais parrudo, mas ele não vai deixar barato porque ele é o Jimmy Butler e é um cara cascudo na defesa de fato. Para além disso, ele é muito bom em fazer leituras da linha de passe, ele consegue de fato prever a jogada do adversário, se colocar entre a bola e o próximo jogador a receber ela e tomar essa bola para si. E no X1 eu acho que não preciso nem comentar, se você tá dentro de quadro, eu tenho certeza que o Jimmy Butler não é um jogador contra quem você quer atacar num contra um, que você quer testar suas habilidades contra o cara. Simplesmente não é. Ah, o cara só tem pontos positivos então? Definitivamente não. A personalidade do Jimmy Butler já foi um problema em outras equipes e as coisas que poderiam ser de fato um empecilho, que são a relação com o Draymond Green e não aceitar ser uma segunda estrela pro Stephen Curry, a princípio não estão sendo um problema. O Draymond Green já deu entrevista falando que ele respeita e tá aprendendo muito com o Jimmy Butler, e o Jimmy Butler já deu entrevistas falando que ele respeita e que tá aprendendo muito também com o Draymond Green. E sobre o Stephen Curry, só ver a entrevista pós-jogo do Jimmy Butler falando sobre os 56 pontos do Curry, o cara tá completamente apaixonado pelo modo Curry de jogar basquete. Então eu acho que ele realmente se encontrou nesse sentido e tem temporada para correr ainda, mas eu acredito que ele não vai ser um problema no extra-quadro, no relacionamento com os novos companheiros de equipe dentro dos Warriors. Beleza, mas quais são as chances reais dos Warriors nessa temporada? Até onde eles vão chegar? Eu preciso falar que esse time é um time muito experiente. O Stephen Curry e o Draymond Green têm 4 títulos da NBA. O Jimmy Butler levou aquele time do Miami Heat 2 vezes para uma final. Então, quando eu vejo essa junção de características desses jogadores, eu vejo que isso pode ser um ponto positivo e um ponto de desempate, talvez, numa competição com times mais jovens, como é, por exemplo, o caso do OKC. Eu acredito que, nome por nome, o Oklahoma City Thunder hoje tem mais times sim que o Golden State Warriors. Mas numa pós-temporada, onde a experiência conta tanto, principalmente se for numa segunda fase de playoffs, daí pra frente, eu acredito que os Warriors tenham essa vantagem de ter um time que conhece o caminho pro título. E isso tem muito peso. Acreditem, gente, isso tem muito peso de fato dentro de um elenco. E esse time dos Warriors tá tão desacreditado agora quanto tava em 2022 e a gente viu como é que aquela temporada terminou, né? O time deu uma guinada aí do meio da temporada pra frente, da pausa do All-Star Game pra frente, talvez, e acabou como acabou. Os Warriors foram campeões em 2022 e ninguém esperava que isso fosse acontecer. Então, se você me perguntar, você acha que esse time dos Warriors vai ser campeão da NBA ou vai chegar numa final de NBA? A minha primeira resposta é dizer não, mas eu me sinto completamente desconfortável apostando contra Stephen Curry e apostando contra o modo Michael Jordan do Jimmy Butler nos playoffs e apostando contra a experiência desse time. Então, se esse time chega numa final de conferência, eu vou falar que eu tô surpreso? Não. Mas se eu falar, eu sempre acreditei, também é mentira, entende? Sempre vai existir a possibilidade em qualquer cenário onde o Stephen Curry tem a mínima possibilidade de vencer. Foi isso que eu aprendi até hoje assistindo o Curry e o Golden State Warriors. Enfim, eu não tenho uma resposta concreta sobre onde esse time vai chegar, mas eu fico muito feliz pelo Stephen Curry por essa nova dinâmica, por essa nova identidade do time dos Warriors. Porque o Curry não tem mais muito tempo de carreira pela frente e ele precisa aproveitar ao máximo os anos que ainda restam dentro dessa trajetória dele na NBA, e o Jimmy Butler com certeza dá pra ele essa possibilidade. E se nos playoffs o Jimmy Butler for o jogador que a gente tá acostumado a ver na pós-temporada, e se o Curry for o jogador que a gente viu nas últimas Olimpíadas, por exemplo, existe uma chance, gente. Por mais que ela seja pequena e o time não seja tão organizado e tão arrumado quanto outros times que já estão embalados na temporada, Oklahoma City Thunder, Denver Nuggets e outros times do Oeste que estão extremamente fortes, existe uma chance, e é o que eu disse antes, se existe uma chance para Stephen Curry, essa chance vai ser aproveitada ao máximo. Então sim, talvez a gente se surpreenda de fato com onde esse time dos Warriors é capaz de chegar. Se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida aqui embaixo e considere se inscrever para não perder nenhum outro conteúdo por aqui. E se você gostou tanto que já quer ver mais um vídeo, é só clicar nesse que está aparecendo na sua tela agora. Até mais e eu te vejo no próximo.